E queria ouvir de você, para a gente começar e aquecer aqui o nosso papo, quais são as vozes que hoje te inspiram, quais são as vozes que... Igreja, conversar no contexto da igreja, conversar no contexto da pastoral, porque eu acho que é isso que a gente está precisando hoje no nosso país. A gente precisa de pastores, a gente precisa de igrejas e pastores. Bom, as vozes que eu ouço, elas são vozes distantes. Por exemplo, eu fui buscar algumas vozes que tinham ficado para trás. Eu acabei de ler essa semana, de reler Rob Bell. Uau. Tudo é espiritual. E é a maneira como ele conta a trajetória ministerial e pastoral dele, os conflitos que ele viveu dentro da pastoralidade dele, a relação dele com a igreja local, as decisões que ele tomou, ficar, não ficar, por que sair, todos os conflitos envolvendo. Então, Rob Bell foi uma voz. Eu tenho ouvido bastante, mais lido do que ouvido, Brian Zand. E o Brian Zand me inspira muito, porque ele bebe na fonte do cristianismo ortodoxo, que você sabe que eu gosto, da teologia ortodoxa oriental. Ele é o intérprete da teologia ortodoxa que você mais gosta? Ou você... Não necessariamente. Eu trouxe livros aqui depois. A gente vai já falar sobre eles. Para falar sobre eles. Não, o Brian Zand, ele é um pastor crítico da cultura norte-americana, da teologia norte-americana, da igreja norte-americana. Ele foi o primeiro cara que eu ouvi dizendo que os Estados Unidos não são uma versão contemporânea de Israel, mas os Estados Unidos são hoje uma versão contemporânea da Babilônia. Então, essa visão crítica da cultura, a visão crítica do seu tempo, e especialmente um pastor no contexto dos Estados Unidos hoje fazendo essa leitura é importante. Shane Claiborne é um outro cara que eu sigo, leio, acompanho, que justamente são essas pessoas que estão inseridas nos conflitos de uma cidade, que estão fazendo a leitura do seu tempo e a leitura da sua realidade cultural. Para citar um brasileiro, eu vou citar um brasileiro bem de fora. Eu leio semanalmente João Pereira Coutinho na Folha de São Paulo, que é um conservador. Exatamente, me surpreende, né? Porque... É um conservador, eu tenho muita simpatia pelas ideias conservadoras e pela visão do João Pereira Coutinho. Claro que com distanciamento, mas ele é uma referência porque ele tem uma abrangência cultural. Ele tem muito repertório. Ele tem muito repertório, ele fala de tudo. A coluna dele de... Hoje é terça-feira? Hoje é terça. A coluna dele de hoje na Folha de São Paulo é sobre o Maverick o Top Gun. O Top Gun. Então ele fala de cinema, ele fala de literatura, ele fala de política, ele fala de história, fala de religião, fala de filosofia, fala de tudo. Então acho que ele é uma referência muito interessante, ele é assim um portal. E estou ouvindo também o podcast do Mano Brown. Eu ouvi todos. Uau. E estou ouvindo agora a Sueli Carneiro, falando sobre racismo estrutural, falando sobre a realidade brasileira. Ainda não tive tempo de ouvir tudo, estou bem no comecinho, mas eu estou bem empolgado de ouvir a conversa do Mano Brown com a Sueli Carneiro. Então, mais ou menos isso aí.